Parece que lá fora está fresco. Só o sonho, né? De um dia fazer frio nessa cidade, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos fazendo nossa reunião uma vez por mês. Muito importante que você participe, porque é nessas reuniões que a gente pode ministrar algo direto para você e também passar algumas direções de tudo que nós vamos fazer nos próximos dias. Nós estamos no mês de setembro e nós definimos no presbitério que esse mês de setembro nós vamos visitar todos os irmãos. Todos os irmãos. Então, eu sei que não falou amém, mas eu falo amém para mim e para você. Amém, aleluia, pastor, glória a Deus. Vamos visitar todo mundo, amém? Só que os pastores não vão dar conta, né? Então, os líderes vão estar nessa mobilização. Nós queremos ir na casa de cada membro, mas não vai ser uma visita social, uma visita para orar, liberar uma palavra da parte de Deus, ungir a casa, amém? Para isso nós fomos chamados para abençoar vidas. Você pode estender a mão para a pessoa que está do seu lado e falar, você é um abençoador de vidas. Mas aí nós estamos também diante de um grande desafio. Qual que é o desafio? Muitos irmãos estão com receio de reunir com células que tem muita gente. E aí nós queremos unir o útil ao agradável. Então, já que os irmãos estão com receio de reunir com células com muita gente, vamos multiplicar as células. Vamos multiplicar as células. Então nós queremos multiplicar as células que tem 10 ou mais. 10 membros ou mais. Tem 10? Vamos multiplicar 2 de 5, que aí pode reunir distanciamento. Aleluia? Fala aleluia. Todo mundo de máscara, distante um do outro, né? Como se a pessoa ficasse longe no supermercado, né? Inauguraram o supermercado e fiquei até com medo de acontecer um terremoto, tanta gente que tinha, né? Mas aí, pelo menos, evita uma série de coisas. E quem sabe, essas células multiplicando, nós não vamos enchê-las amanhã em nome de Jesus? Diga glória a Deus. E amanhã elas não vão vir a multiplicar de novo. Aquilo que é caos, Deus transforma em bênção, amém? Diga aleluia. E também, aí virando o mês, né, no dia 4, que é domingo, nós vamos ter nossa reunião no dia 3, que é no sábado, 3 de outubro. Reunião de líderes. No dia 4, nós vamos começar o nosso jejum, de 4 a 25. Nós estamos chamando de 21 dias de esperança. Esperança vem de esperar. Quantos estão esperando coisas boas? Quantos estão esperando a volta de Jesus? Quantos estão esperando morar no céu? Mentiras, vai morar aqui mesmo. Mas o céu vai ser aqui, aleluia. Então, o que acontece? 21 dias de esperança. Nosso alvo não é abençoar só você. Você vai ser muito abençoado nesse jejum. Mas é que você abençoe outros. Que cada membro da nossa igreja influencie no seu circuito. Né? Onde ele está ali, onde ele tem influência, nos grupos da sua família. Nós vamos mandar um texto diário. Durante os 21 dias, vão ser 21 mini capítulos, para que você possa ler, e nós vamos estar orando em cima daquilo, vai ter uma oração no final, nós vamos reunir para orar no prédio, vamos fazer uma live às 23 horas, e vamos mandar um áudio também com o texto, tudo nós vamos fazer para que você possa usar, mas que você possa divulgar isso. Eu acredito que se você divulgar no grupo da sua família, do seu trabalho, da escola, pessoas que vão ler ou ouvir, vão ser ricamente abençoadas, amém? A palavra de Deus tem poder, e quando você fala o evangelho tem poder de transformar vidas. Então vão ser 21 dias de esperança. Mas aí no último dia, penúltimo dia, dia 24, no sábado, nós vamos fazer um dia de esperança. Um dia de esperança. É um dia de esperança mesmo? É, né? Aleluia. É tanta esperança, que eu não estou nem sabendo os nomes mais. Um dia de esperança. Nós vamos começar um encontro às 13h30 e vamos terminar às 21 horas.
Nós queremos fazer para 200 encontristas, mas queremos trazer 100 frequentadores da igreja, irmãos, membros que não são batizados. Então são 200 encontristas, pessoas que não são evangélicas, não converteram ainda, e 100 da nossa igreja que ainda não são batizados. 300 pessoas, 50 servos, que é o limite que pode nesse prédio com os 30%. Nosso prédio tem a capacidade para 1.200 pessoas, então nós temos na casa aí dos 350, que é os 30% liberado pelo governo. Então nós vamos fazer com 350 pessoas, das 13h30 até as 21 horas. Mas preste atenção, qual que é o tema para nós? Qual que é o tema para mim e para você, para esse encontro? Esse um dia de esperança. Covid-19. Covid-19. Vamos repetir? Quantas pessoas você tem que convidar? 19. Só convidar 19. Dos 19, alguém vai aceitar o convite. Você aceita o desafio? Covid-19. Não é Covid-19, é Convide. Convide-19. Você vai convidar 19 pessoas para um dia de esperança. Ok? Nós vamos fazer todo um marketing aí, vamos mandar para você. Você pode, mas convide, individual. Não manda no grupo não, convide 19 pessoas. Individual, entende? Cada um delas, manda uma mensagem personalizada. Maria, eu quero te convidar para esse dia de esperança. Esse é um dia que nós estamos desesperançados, tanta gente sem esperança. É um dia que Deus vai renovar a sua esperança e a sua fé. Eu quero que você participe conosco. Nós vamos ver o menor valor de inscrição, porque quase não tem despesa. É uma pulseira, tem um lanche, tem 2 lanches, né? Eu queria dar um lanche só, mas os pastores estão no meu pé que o povo vai passar fome. Eu falei, meu Deus, mas vamos organizar 2 lanches? Então a inscrição vai ser baratinha, o livro, e vamos fazer uma inscrição bem barata. Eu não sei quanto vai ser, não fizemos os cálculos ainda, mas vai ser uma inscrição bem barata. Não pagamos aluguel, não pagamos energia, isso é tudo por conta da igreja. Então a inscrição vai ser mais barata possível, ok? Para que você possa convidar 19 pessoas. Amém? Fala para o seu vizinho de novo, convide 19. Que nome abençoado. Hoje eu queria compartilhar com você algo sobre crescimento espiritual. E essa palavra é para nós. Eu não sei se em algum momento eu vou pregar no culto, mas essa palavra é para nós. Então hoje você é líder em treinamento, discipulador, anfitrião, né? Você está aqui envolvido na liderança da igreja. Então esta palavra é para você. Essa palavra é para você. Queria compartilhar com você sobre qual é o espírito que nós temos em nós. Qual é o espírito? Eu já ministrei um tempo atrás sobre o espírito de Cristo. Mas você sabe qual é o espírito que está dentro de nós? De que espírito nós somos? De que espírito nós somos? Eu vou ler um texto com você. Está lá em Lucas, capítulo 9, verso 51. Eles vão projetar aí, Lucas 9, 51. Acompanha comigo. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada. Você está entendendo a história? Jesus pede uns discípulos para ir na frente e organizar a viagem. E eles chegam, e ele quer ir para Jerusalém, mas para ir para Jerusalém tem que passar em Samaria. Os discípulos chegam em Samaria para arrumar pousada, para eles dormirem em Samaria. Verso de número 53. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse:
vós não sabeis de que espírito sois. Vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. E seguiram, então, para procurar pousada em outra aldeia. Quando eu falo aqui de qual espírito nós somos, quando eu falo do Espírito de Cristo, eu não estou falando aqui de anjos e demônios. Eu estou falando aqui da nossa postura, da nossa atitude. Foi a atitude dos discípulos que foram reprovadas. A Bíblia traz alguns sinônimos aqui. Alguns lugares esse espírito vai ser chamado de mente, alguns lugares vai ser chamado de sentimento. Mas a questão é, qual é o nosso espírito? Qual é o espírito em nós? Qual é a atitude em nós? Sabe, nós somos diferentes. Nós principalmente que estamos aqui, nós servimos na casa de Deus. Nós temos outro espírito. Nós temos outro espírito. Você sabe, a coisa é tão absurda com relação aos samaritanos. Para você ter uma ideia, havia uma cultura em Israel que ninguém ficaria no relento, ninguém ficaria na rua. Então, havia um pensamento muito forte de ser hospedeiro, de hospedar as pessoas. Mas aí, aos discípulos chegarem em Samaria, os samaritanos rejeitaram que Jesus dormisse em Samaria. Então, foi algo terrível. Mas aí, a atitude de Tiago e João foi o seguinte: Senhor, quer que a gente manda descer fogo do céu igual Elias? E queima a cabeça desse povo tudo? Nós vamos fazer uma saraivada de fogo aqui, e vamos destruir igual Sodoma e Gomorra. Vamos pôr para quebrar, Jesus. E Jesus fala o quê? Rapaz, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês são de outro espírito. Então, esse é um posicionamento diferente. Jesus tem um posicionamento, mas Tiago e João estão querendo ter outro. E Jesus está dizendo, você não sabe de que espírito você é. Nós não somos desse espírito. Como que nós vamos destruir se o Filho do Homem veio para salvar? Como que o Senhor vai salvar se nós vamos destruir o homem? O Senhor veio para dar vida e não para destruir. Os irmãos estão me entendendo? Esse é o espírito da condenação. Esse é o espírito da condenação. Agora, você fala, pastor, esse espírito é errado. Esse é só o espírito comum. O espírito que estava em Tiago e João é só o espírito comum. É o espírito do mundo. E é o espírito que muitos crentes têm. É o seguinte, qual que é o espírito comum? Me fez mal, eu faço mal para ele. Ele foi com a minha cara, eu vou com a cara dele. Ele me tratou bem, eu trato bem a ele. Ele me deu uma oferta, eu dou uma oferta para ele. Ele me chamou para jantar na casa dele, eu chamo ele para jantar na minha casa. Mas ele pisou no meu pé, eu mato ele. Esse é o espírito comum. Esse é o espírito que muitos crentes têm. Pisou no meu calo, eu saio dessa célula. Já viu gente assim? Não, graças a Deus. Entende? Não dou certo, meu espírito, as pessoas ainda usam a palavra que eu estou pregando, meu espírito não bate com o dele. Pois é, parece que não tem o mesmo espírito. Entende o que eu estou dizendo? Não tem o mesmo espírito. Então, Jesus está repreendendo aqui os discípulos. Por quê? Porque eles querem condenar. Agora, Jesus não veio para condenar, e nós não podemos condenar ninguém, não fomos chamados para condenar ninguém, irmãos. Você pode dizer isso para o seu vizinho, não fomos chamados para condenar ninguém. Não é esse o nosso espírito. Se o Senhor veio para salvar os homens, nós não vamos condenar os homens. Não é esse o princípio, não é esse o nosso chamado, não é esse o nosso espírito. Não estamos aqui para condenar os homens, nós estamos aqui para abençoar os homens. Quem está me entendendo, diga amém. Então, nós estamos aqui dando sequência ao ministério de Jesus. Jesus veio para salvar os homens, não veio para condená-los. Os discípulos queriam condená-los, mas nós não estamos aqui para condenar. Nós estamos aqui para dar sequência. Nós estamos aqui para estender a salvação. Qual que é o sonho de Deus? Se existe o sonho de Deus expresso na Bíblia, a Bíblia diz que o sonho de Deus é que todos os homens sejam salvos. Qual que é o nosso ministério então? Salvar os homens.
Ministério não é de condenação. A lei condenava, mas a graça absorve. A graça abençoa, entende? Na lei, tudo do homem era condenado, mas na graça o homem é abençoado. Nós não estamos na lei, nós estamos na graça. O nosso espírito é do evangelho da graça. Nós estamos aqui para abençoar as pessoas. Amém? Mas o normal, a tendência normal é condenar. O que as pessoas têm de normal é condenar. Ainda mais quando há militância política. Você já viu isso? Nós estamos diante de uma polarização muito grande. Polarização. Acho que nunca teve no Brasil uma polarização tão grande. Parece que ficou definido dois lados, muito claros. Você tem um lado chamado de esquerda, outro lado chamado de direita. Você tem uns valores do lado de cá e uns valores do lado de lá. O problema é quando há condenação. Eu estou te dizendo algo, o fato de alguém ser de direita não quer dizer que ele tem o mesmo espírito que você tem. O fato de alguém ter votado no mesmo presidente que você votou, não quer dizer que ele tem o mesmo espírito que você tem. Em você habita outro espírito. Está me entendendo? Mas aí há um princípio muito grande aqui. Há um espírito de condenação muito grande. E aí eu posso entrar até nessa área política mesmo, porque parece-me que falta senso na vida de muita gente. Eu falo isso já há algum tempo, mas deixa eu te falar para você, há um espírito de condenar quem é contra, entende? Pastor, mas não está errado? Não importa se está errado ou se está certo. Então, nós entendemos algo sobre o homossexualismo na Bíblia. Entende? Mas quer dizer que nós vamos condenar o homossexual? Não, não estamos aqui para condenar ninguém. Mas fica parecendo às vezes que muitos crentes têm como bandeira condenar um estilo de gente, um tipo de gente. Entende o que eu estou dizendo? Aí você fala, pastor, mas não é errado? Eu não estou questionando se é certo ou se é errado. Não estou questionando. Eu acho que os samaritanos estavam errados, sim ou não? Estavam ou não? Estavam errados em não aceitar Jesus em Samaria? Estavam. Mas o fato deles estarem errados, levou Jesus a condená-los? Não. Jesus repreendeu. Então deixa eu te dizer, todas as vezes que você se levantar para condenar alguém, Deus não vai com você. Deus não vai com você. E não importa quem você vai condenar. Não importa se é os de direita ou de esquerda, se são os homossexuais ou os LGBTs ou quem seja dos Bs da vida. Entende? Não importa, se você for para condenar, você vai sozinho. Deus não vai com você. Por quê? Porque o Espírito de Cristo não é de condenação. O Espírito de Cristo é para abençoar as pessoas. O dia que Pedro e João, Tiago e João se levantaram para condenar, o Senhor os repreendeu. O Senhor os repreendeu. Então, eu não estou dizendo que você tem que aceitar essas coisas. Eu não aceito. Não aceito. Então, nós tivemos o caso de um homossexual aqui na igreja que queria ensinar. Até enquanto ele não ensinava, não teve problema. Nós aceitamos ele aqui no nosso meio. Ele estava lutando com as crises dele. Mas o dia que ele falou, pastor, eu creio assim e eu vou ensinar na célula desse jeito. Eu falei, você não pode ficar no nosso meio. Você vai estragar a edificação aqui. Entende? Mas nós não condenamos. Não condenamos ninguém. Não estamos aqui para mandar descer fogo na cabeça de ninguém. Mas você sabe, é o que mais crente gosta de fazer. Você não sabe com quem você está mexendo. Esse é o orar. Se eu orar, você vai ver. Você não sabe o poder que tem aqui. Você está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Hã? Se eu orar, você vai ver. Um dia o irmão chegou aqui todo, meu Deus, ele falou, pastor, eu saí da minha igreja, e aí não dava para ficar lá mais, uma situação muito difícil, complicada e tal, e eu saí, e eu fui lá pedir a bênção para o meu pastor, e ele falou, você vai sair em pé, mas você vai voltar arrastando. Eu falei, meu pai, então, esse é o espírito comum, no meio de muitas igrejas, no meio de muitos irmãos. Mas esse não é o espírito que habita em nós, amém, irmãos? Esse não é o espírito que está em nós.
Isso, não estamos aqui para mandar fogo na cabeça de ninguém, não estamos aqui para condenar ninguém, não estamos aqui para desejar o mal de ninguém, pelo contrário, nós somos instrumentos aqui para abençoar vidas. Aí você pode pensar, pastor, mas se eu sou filho e eu desejo algo mal, Deus não vai com você. É menino mimado pedindo algo errado para o pai, e o pai não vai fazer. Então é importante que nós tenhamos esse entendimento correto. Importa se está certo ou se está errado. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. Então, o que condena é a lei. Agora eu vou falar algo para você. Hoje há uma tendência de criar leis. Então, você acha que se criar uma lei é proibido ser homossexual, isso vai impedir o homossexualismo? O fato de estar escrito vai impedir uma pessoa? O fato de estar escrito não matarás vai levar uma pessoa a não matar? Se a lei mudasse alguém, Moisés tinha levado o povo para o céu. Não levou. Foi insuficiente. Por que Jesus teve que vir? Jesus teve que vir porque a lei era insuficiente. Ela não conseguia justificar o homem. Ninguém foi justificado pela lei. Entende? Tiago diz isso. Se alguém obedeceu 9 mandamentos e for réu de um, ele é réu dos 10. Então, ninguém foi justificado pela lei. Então, o fato de criar leis não quer dizer que vai mudar a vida de ninguém. E nós não estamos aqui para condenar ninguém. Então, a questão hoje é, os crentes estão lutando para criar leis. Leis que proíbam o casamento homossexual, leis que proíbam o homossexual. Eu vou te ser honesto. Esses dias eu falei numa reunião de pastores, o pastor levantou e falou, parece que alguém aqui concorda até com o homossexualismo, falando para mim, né? Eu vou ser honesto para você. Quem quiser ir para o inferno tem o direito de ir? Tem ou não? Tem ou não? Eu não tenho o direito de ser homossexual? Tenho. Agora, nós temos o direito de pregar para ele? Temos. Temos o direito de pregar para ele. Mas não são leis que vão mudar a vida das pessoas. A lei não tem poder de transformar a vida de ninguém. Diga aleluia. A única maneira de mudar as pessoas, a única maneira do mundo mudar para aquilo que sonhamos, eu só tenho uma maneira, é pregando o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para transformar judeu e grego. Está me entendendo? Só o Evangelho tem poder de transformar a vida das pessoas. Então o que nós fazemos? Nós fazemos é pregar, nós não condenamos, nós pregamos. Aonde tem condenação, a gente prega a graça. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Mas nós estamos aqui para falar o Evangelho. A mensagem tem o poder de transformar a vida das pessoas. A lei não vai mudar a vida das pessoas. O que vai mudar é o Evangelho. O Evangelho tem poder de mudar a vida das pessoas. E eu vou te falar mais, para te deixar mais em crise. Você pode eleger um monte de crente e colocar lá. Não vai mudar nada. Você não precisa crer em mim, não. Só pega os que estão. Você pode colocar em todas as esferas, crente. Não vai mudar nada. Porque não é a pessoa lá que vai mudar alguma coisa. Eu vou te falar o que muda as pessoas. É a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho que vai mudar. Tem crente no Senado, tem crente no governo municipal, tem crente no governo estadual, no FEDER. Tudo que você pensar tem crente. E não fez diferença nenhuma. Nenhuma. E um dos melhores presidentes que nós tivemos não é evangélico. Então, isso não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é que para quanto mais pessoas nós pregarmos, o Evangelho vai transformar a vida delas. E aí sim, o trânsito vai ser melhor. Aí sim, os bares vão fechar, porque não vai ter público. O bar vai fechar e vai abrir uma igreja. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Porque as pessoas vão sendo transformadas. Mas o que transforma é o quê? O que transforma é o Evangelho. Então nós fomos chamados para continuar o ministério de Jesus, não fomos chamados para condenar ninguém. Eu vou te falar algo, nós somos privilegiados, porque nós carregamos a mensagem do Evangelho. Nós temos a solução, não é o político que tem a solução.
Político não tem solução para nada, acredite em mim. Se tivesse, o São Paulo não teria lá a Cracolândia, só muda de lugar, de rua, não dão conta. Pelo amor de Deus, um governo incapaz, não dá conta de transformar os viciados em pessoas sãs. Por quê? Porque não tem mesmo. Isso não é o dinheiro que faz, isso não é a política pública que faz, só o Evangelho tem poder de transformar alguém da Cracolândia num homem de Deus. Só o Evangelho tem esse poder. Entende? Isso é que nós precisamos entender. Não fomos chamados para condenar, nós fomos chamados para continuar o ministério de Jesus. Então, anunciar que a pandemia é um juízo de Deus, é Tiago e João dizendo, manda fogo descer do céu. Entende? Abençoar quem dizendo que isso é juízo de Deus? Nós vamos abençoar dizendo, no meio do caos, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, tem um Deus que pega na sua mão e salva você e tira você do caos e faz da sua vida uma bênção. Quem está me entendendo, diga amém. Então, o que nós mais temos que vigiar? Nós temos que vigiar que no nosso meio não haja palavras de condenação. Nós temos que evitar que no nosso meio, esse não é o nosso espírito. O nosso espírito não é carregar palavras de condenação. Mas a questão é que muitos irmãos pensam, se não condenar as pessoas não mudam. Mas não é verdade. O que muda as pessoas não é a condenação. O que muda as pessoas é a revelação da graça de Deus. A revelação do amor de Deus para com a vida delas. Entende? As pessoas no mundo estão debaixo de condenação o tempo inteiro. Condenação do diabo, condenação das pessoas. E elas não mudaram. Entende? O diabo com todo respeito, é inteligente. Se essa estratégia estivesse transformando a vida das pessoas, ele mudava. Não está transformando ninguém. Condenação não muda a vida de ninguém. O que muda é as pessoas conhecerem o Evangelho da graça. Isso aí tem poder para mudar a vida das pessoas. E eu vou te falar, o único lugar que as pessoas não são condenadas é na igreja. É o único lugar que elas não são condenadas. Por isso, preste muita atenção, o nosso espírito aqui dentro não pode ser o espírito natural, o espírito de Tiago e João, o espírito do mundo. Jesus está dizendo para nós hoje, vocês não sabem de que espírito vocês são. Nosso espírito é diferente. Então, o único lugar que as pessoas não são condenadas são na igreja. Aqui, nós precisamos entender que o espírito é outro. Fala para o seu vizinho, seu espírito é outro, irmão. Tudo que as pessoas precisam é do Evangelho. Tudo que as pessoas precisam é da graça. Você sabe, Adão estava sozinho no Éden. Sozinho. O que ele precisava? Ele precisava só do Senhor, só de Deus. Ele só precisava de Deus, mas Deus olhou para ele e falou o quê? Eu vou dar para ele uma esposa. Ele está precisando de uma mulher, vou dar uma esposa para ele. Não é bom que Deus olhe para nós e tem bons pensamentos a nosso respeito? Ele olha para você e fala, olha, ele só precisa de mim, mas vou dar um carro para ele. Ele só precisa de mim, mas vou dar uma casa para ele. Ele só precisa de mim, mas vou dar um apartamento para ele. Ele só precisa de mim, mas vou dar um emprego muito bom, vou dar uma empresa para ele, ter dor de cabeça. Aleluia. Entende? Deus tem bons pensamentos ao nosso respeito, mas o que nós precisamos de fato é só do Senhor. O que as pessoas precisam de fato é só do Senhor. Entende? Então nós pregamos o Evangelho. Esse é o nosso papel, não é condenar, mas liberar palavras de vida. Paulo se via da maneira correta. Paulo se via da maneira correta. Ele se olhava, se via pequeno. E ele então se sentia um privilegiado de quê? De pregar o Evangelho. Eu quero dizer, nós não somos nada, mas nós somos privilegiados em ter a mensagem dentro de nós. A mensagem dentro de nós. Pastor, o que isso tudo tem a ver com crescimento? É porque para ter essa visão, para andar nesse caminho, nós precisamos crescer. E para crescer, eu preciso te mostrar aqui, vou te mostrar como exemplo de Paulo. Vou te mostrar algumas fases de crescimento de Paulo. Para que você entenda qual que é o caminho, qual é o espírito. Qual que é o espírito que habita em nós? É o mesmo espírito que habitava em
Paulo. Então eu vou te mostrar que as cartas que Paulo escreveu, elas estão cronologicamente corretas. O que eu disse? As cartas que Paulo escreveu estão cronologicamente corretas. Então preste atenção. Paulo escreve a primeira carta, ele tem um tipo de crescimento. Quando ele escreve lá a quarta, quinta carta, ele já cresceu um pouquinho mais. Quando ele escreve as últimas cartas, ele está então quase no ápice do seu crescimento espiritual, porque o tempo vai passando e ele vai andando com Deus e vai crescendo. Vamos ver um dos primeiros escritos de Paulo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9. Está projetado aí, acompanha comigo. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Paulo está dizendo, eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Por que eu não sou digno? Porque eu persegui a igreja de Deus. Veja, primeira instância, Paulo está dizendo o seguinte, entre todos os apóstolos que você conhece, nós conhecemos alguns. Tem os 12, depois teve Paulo, depois teve Barnabé, depois você tem um tal de Andrônico, depois, você nem sabia que tinha esse nome na Bíblia, né? Depois tem um tal de Júnias. A Bíblia diz que todos eram apóstolos. De todos os apóstolos que tinha, Paulo olha e diz o seguinte, eu sou o menor dos apóstolos. Eu sou o menor dos apóstolos. Você sabe que é complicado você se ver como menor daqueles que estão no mesmo nível que você. É você olhar e falar assim, eu sou o menor dos discipuladores. Eu sou o menor dos líderes. Eu sou o menor dos pastores. Eu sou o menor na minha casa. Entende? Isso é complicado. Mas Paulo está dizendo o seguinte, eu sou o menor dos apóstolos. Porque ele olhou para ele e realmente a conclusão que ele chegou, que os apóstolos eram maiores que ele. Entende? Você sabe que uma das coisas de gente infantil, criança sempre vai dizer o seguinte, você não é melhor do que eu. Não é? Criança fala? Você não é melhor que eu, ela tem bombom, também quero. Não é assim numa casa? Se você der algo para um, o outro vai falar, por que ele ganhou e eu não ganhei? Ele não é melhor do que eu. E ele vai querer também o presente, porque toda criança infantil, ou ele é igual, ou ele é maior. Está me entendendo ou não? Todos que são infantis, ou ele é igual, ou ele é maior. Então, entenda algo, quando você relaciona com alguém que definitivamente você sabe que ele é maior que você, como é que você relaciona com ele? Uma postura de respeito, não é assim? De consideração. Quando ele fala, você para ouvir. Por quê? Porque, claro, ele é mais velho, ele tem mais tempo, ele conhece mais, ele tem mais experiência, você sabe de tudo. Então, você lida com ele com a consideração extrema. Mas quando você lida com alguém que na sua cabeça você é igual, como que funciona? Não é a mesma coisa. Aí eu te digo, quando você acha que você é igual, você está fora do Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é eu sou menor entre os apóstolos. Eu sou menor entre os líderes. Com certeza você participa de uma equipe. Seja equipe de líderes, seja equipe de discipuladores. Você sabe o que mais frustra as pessoas? É que elas acham que elas são maiores do que todos. E às vezes nem sempre o líder dá conta de destacar você pela sua exaltação, pela sua grandeza. E aí vem as grandes decepções. Deixa eu te dizer, o Espírito de Cristo eu sou o menor entre aqueles que andam comigo. Que tamanho é você junto com aqueles que andam com você? Está me entendendo? Paulo dizia que era o menor. Nós gostamos de falar que somos todos iguais. Esse é o princípio aí de fora. Até no meio evangélico isso tem entrado. Não, nós somos todos iguais. É verdade, a Bíblia diz que nós somos todos irmãos. Amém? Esse negócio de paternidade não é muito bem visto na Bíblia, não. Você não vai achar muito respaldo para isso na Bíblia, não. Na Bíblia não tem muito destaque de paternidade. Na Bíblia tem destaque de irmandade, uns aos outros. Somos todos irmãos. Mas é engraçado, a Bíblia diz que Jesus deixou a sua glória, se humilhou, assumiu a forma de servo e serviu até ir à morte. E a morte de cruz. Por que ele fez isso? Ele se colocou menor que você, para servir você. Está me entendendo isso? Esse é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo não é ser igual. O Espírito de Cristo é se humilhar e ser menor. No dia da ceia,
Quando Jesus pediu para organizar a ceia, ele pegou uma toalha, cingiu com ela, foi para a porta e lavou os pés dos apóstolos, se colocando como menor, se colocando como um servo, e lavou os pés. Na hora que chegou com Pedro, Pedro disse o seguinte: Senhor, de maneira nenhuma me lavarás os pés. Mas você sabe o que Jesus falou? Se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Se Jesus tivesse falado, se eu não te lavar os pés, você não tem parte em mim, ele estava dizendo, você não seria salvo. Jesus não disse em mim, Jesus disse, você não tem parte comigo, porque a comunhão é estabelecida a partir do servir. Só tem comunhão quando serve. Está me entendendo? Pastor, está faltando comunhão na minha célula. Talvez você está falando, achando que está faltando churrasco, né? Se churrasco unisse as pessoas, era fácil, né? Não, a comunhão tem a ver com servir. Jesus está dizendo, se eu não te servir, você não tem parte comigo. Quando eu te sirvo, você tem parte comigo. Entende? Mas para servir tem que ser menor. Ninguém consegue servir se for maior. Você só consegue servir se você se humilhar, se você se rebaixar, se você se colocar na condição de menor, porque esse é o Espírito de Cristo, se colocar na posição inferior. Você sabe de algo? Quando houver o arrebatamento, a Bíblia diz que ele vai vir buscar os seus servos, e a Bíblia diz que ele vai servir os seus servos. Pensa, por que Jesus, no arrebatamento, vai nos buscar e vai nos servir? Porque ele não se vê maior que você. Você não acha isso poderoso demais? É até complicado falar isso. É até complicado. Por que ele vai nos servir? Porque ele não se vê maior. Mas nós nos vemos às vezes maior do que os outros. Então esse não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é servir. Esse é o Espírito que nós temos. Mas aí, essa é a primeira percepção de Paulo. Paulo se via como o menor dos apóstolos. Aí ele cresce um pouco. Ele vai crescendo em Deus. E aí ele escreve a carta para a cidade de Éfeso, para a igreja de Éfeso. E nós vamos ler lá Efésios capítulo 3, verso 8. Olha o que Paulo diz. A conclusão que Paulo chega depois que ele cresce um pouquinho. A mim, o menor de todos os santos. Parei, ele era o menor de quê? Ele era o menor dos apóstolos. Aí ele cresce um pouquinho. Está pingando aqui. Mas não vai dar para afogar ninguém, não. Ele era o menor dos apóstolos. Agora ele cresce em Deus. Quando ele cresce em Deus, ele não é mais o menor dos apóstolos. Ele é o menor dos irmãos. Aí você fala, pastor, mas aí parece que só piora. Ele cresce, parece que só desce. Pois é, essa é a questão. Quanto mais você cresce em Deus, mais você conhece quem você é. Paulo está dizendo o seguinte, eu sou o menor de todos os irmãos. Eu vou te falar algo para você. Olha bem para mim aqui. Eu conheço os irmãos aqui da minha igreja. Tem uns irmãos bem fraquinhos. Tem ou não tem? Tem uns bem fraquinhos. Eles não sabem nem abrir a Bíblia. Eles não sabem nem o Salmo 23, 1 de cor. Tem ou não tem? Você conhece irmãos fraquinhos? Paulo está dizendo, eu sou menor deles. Sou menor que eles. Paulo não estava dizendo, eu sou menor dos santos do meu tempo, não. Eu sou menor do que todos os santos. Essa foi a conclusão. Se você olha isso de maneira mundana e natural, você vai falar, isso é só modéstia. Não, não era não. Paulo entendeu claramente que ele era o menor. O que ele está dizendo? Eu olho para a minha carne e eu sei quem eu sou. Eu sei o que tem na minha carne. Entende? Você sabe, quando você chega nessa conclusão aqui, quando você conhece a sua carne. Quando você conhece a sua carne, você fala, eu sou o menor de todos os homens. Eu sou o menor dos irmãos. Na minha carne não habita bem nenhum. Só coisa que não presta. Está me entendendo? Só coisas que não prestam. Eu sou o menor de todos os santos. Então, muitos por ouvirem aqui a graça, concluem que não estão mais debaixo de condenação. Está certo ou não está? Quando você ouve a graça, você está debaixo de condenação ou não? Está ou não?
Não, você não está mais. Não tem mais condenação para nós. Isso é bom, maravilhoso. Mas isso quer dizer que você não deve se avaliar? O fato de não ter condenação na sua vida, quer dizer que você não deva se avaliar? Claro que deve. Avaliar faz parte da vida. E não é contra a mensagem que nós pregamos. Tem que avaliar seu comportamento. Avaliar a sua vida com Deus. Avaliar a sua disposição mental. Avaliar a sua disposição física para com a obra de Deus. Você tem que avaliar. Avaliar o seu comportamento, o seu trato com os irmãos, o seu trato com Deus, a sua vida com Deus. Ela deve ser avaliada, mas não deve ser avaliada debaixo de condenação. Paulo não estava condenado quando ele disse: eu sou o menor dos irmãos. Ele só chegou à conclusão certa, entende? E eu vou te falar algo mais. Uma pessoa começa aqui, é humilhada. Alguém consegue humilhar ela? Consegue? Consegue não, por quê? Porque alguém que humilha ela fala: sou ruim mesmo. Eu sou o pior mesmo. Está me entendendo? Não tem jeito. Por que ninguém conseguiu humilhar Jesus? Porque ele mesmo se humilhou. Ninguém conseguia humilhá-lo. Você já viu irmãos humilhados? Irmãos humilhados porque não cresceram ainda na estatura de Paulo. De se tornar o menor dos irmãos. O menor dos irmãos. Então perceber o pecado em si não é errado. Não é errado. Eu preguei esses dias atrás que você só vai ser transformado se você se enxergar. Fica parecendo que é contraditória a mensagem da graça. Não é não. A graça está aqui para te transformar. Mas você enxergar, quando você enxerga, você ora. Você fala: Senhor, transforma a minha vida, muda a minha vida. O Senhor pode mudar, transformar o meu caráter, transformar o meu coração. Mas quando você não enxerga, é quase impossível ser transformado. A transformação vem quando nós nos enxergamos. Amém? Agora, você sabe onde está a graça aqui? Onde está a exaltação da graça aqui? É que Paulo, sendo o menor dos irmãos, ele parou de trabalhar? Não, pelo contrário, ele servia. Olha o pensamento de Paulo: eu sou tão pequeno, e Deus me confiou pregar o evangelho, Deus me confiou esses irmãos para cuidar, eu vou cuidar desses irmãos com o maior encargo que eu puder, porque eu sou o menor dos irmãos, e Deus confiou gente nas minhas mãos, então eu vou dar tudo o que eu tenho para cuidar daqueles que o Senhor confiou nas minhas mãos. Pensa se nós tivermos uma liderança com esse espírito. Eu sou o menor, mas eu sou líder da célula. Se eu sou o menor, sou líder da célula, eu vou cuidar dessa célula com todo encargo do mundo. Está me entendendo? Esse é o espírito de Cristo. É o espírito de descer. Mas aí Paulo cresce mais um pouquinho. Ele era o menor dos apóstolos. Depois ele era o menor dos santos. Agora olha 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Cresceu? Cresceu. Paulo cresceu um pouquinho mais. Paulo, no início da carreira, as primeiras cartas, ele se via como o menor dos apóstolos. Quando ele cresceu um pouquinho, escreveu a carta a Éfeso, ele não se viu menor do que os irmãos. Mas agora aqui em 1 Timóteo, ele se vê como o pior dos pecadores. Pior dos pecadores. Veja que o crescimento, ele é descendo. O crescimento espiritual não é para cima, é para baixo. Não há limites para Paulo crescer. O crescimento de Paulo leva ele a perceber de fato que ele é o menor de todos. Mas não é só o menor dos apóstolos, ele é o menor dos irmãos, mas também não é só o menor dos irmãos, agora ele é o principal dos pecadores. Aí você fala: não, ele está exagerando. Está exagerando, Paulo está exagerando. Parece que não. É só uma conclusão que ele chegou. Você sabe, quanto mais velho espiritual você fica, mais maduro você se torna. Isso não quer dizer que todo velho é maduro. Tem gente que se torna velho e só mostra a imaturidade que tem. Mas Paulo, quanto mais o tempo foi passando, o que aconteceu? Ele foi se enxergando. Agora, isso não quer dizer que Paulo era passivo. Preste muita atenção nisso. Isso não quer dizer que Paulo era passivo. Paulo fazia o que precisava fazer, mas o espírito dele era o espírito de Cristo. Ele se via de fato como ele era. Deixa eu ler com você 2 Timóteo 4,14.
Olha o que ele diz a respeito do tal do Alexandre o Latueiro. Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Aí você lê isso aqui, você fica assustado. Você fala, como que isso aqui é o Espírito de Cristo? Não pode ser. Por quê? Como que vai dar a paga? Jesus na cruz falou o quê? Quando ele estava sendo morto na cruz, o Senhor olhou para os soldados e falou o quê? Não leve em conta o que eles estão fazendo. E se levar em conta, não sei se você sabe, é assim, eles não sabem o que fazem. Algumas traduções eles não sabem o que fazem. Pecar sem saber é pecado involuntário. O único pecado no Velho Testamento que tinha perdão era o pecado involuntário. Quando você pecava sem saber que estava pecando. E esse tinha perdão no Velho Testamento. Então o que Jesus falou? Quando eles estavam ali para matá-lo, Jesus falou, eles não sabem o que faz, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Colocou todos eles na condição de pecado involuntário, então derramou perdão sobre a vida deles. Mas parece então que Paulo não está parecendo aqui com o Espírito de Cristo, porque Jesus falou, não leve em conta. Estevão, quando estava sendo apedrejado, falou também, Senhor, não impute pecado a eles não sabem o que fazem. Estava ali já vendo os céus abertos, pedra acertando a sua cabeça, entende? Mas aí Paulo está dizendo, o Senhor lhe dará a paga. O Senhor lhe dará a paga. Mas se você ler o verso seguinte, Paulo vai explicar. Por que ele está falando que o Senhor vai te dar a paga? Olha o verso 15. Tu guarda-te também dele, falando de Alexandre o Latueiro, porque resistiu fortemente o quê? As nossas palavras. Qual que era a palavra? Qual que era a mensagem de Paulo? O Evangelho da graça. O que Paulo está dizendo? Esse Alexandre Latueiro resistiu à palavra, resistiu à mensagem, impediu a mensagem de chegar aos homens. Quando você resiste à mensagem para chegar aos homens, você está impedindo a salvação de chegar, você está condenando os homens ao inferno. Entende o que eu estou dizendo? Paulo está dizendo, ele resistiu à mensagem, que o Senhor lhe dê a paga. Nada tem a ver com Paulo. Olha o verso seguinte, verso 16. O que ele diz? Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Calma aí. Se é comigo, eles não sabem o que fazem. Se é com a mensagem do Evangelho, se é com a igreja, o Senhor lhe dará a paga. Por isso, preste atenção, há uma grande diferença. Esse é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o seguinte, se fez contra mim, está liberado e perdoado. Mas se fez com a mensagem, se está impedindo a mensagem, que ele trate com Deus. Os irmãos estão me entendendo? Paulo tinha o Espírito de Cristo. Você percebe claramente esse Espírito na vida de Paulo. Paulo não está jogando uma praga em ninguém. Pelo contrário, Paulo está dizendo, não fique no meio impedindo a mensagem do Evangelho. Você vai ter problema com Deus. Mas se você me abandonou e foi contra mim, isso não seja colocado na conta. Mas aí, para arrematar, o último estágio do crescimento de Paulo, lá em Romanos capítulo 9, verso 1, Paulo vai falar algo tão difícil, que ele precisa fazer uma introdução para falar. Ele diz assim, digo a verdade em Cristo, não minto. Eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Testemunhando comigo no Espírito Santo, eu estou na presença do Espírito Santo, o que eu vou falar é verdadeiro. A minha própria consciência, verso 2, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, verso 3, tudo isso para falar o quê? Porque eu mesmo desejaria ser anátema, amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Meu Pai, o que Paulo está dizendo agora? Paulo está dizendo o seguinte, eu não sou o menor dos apóstolos. Paulo está dizendo, eu não sou o menor dos irmãos. Paulo não está dizendo, eu não sou o pior dos pecadores. Paulo está dizendo, se possível fosse, eu queria ir para o inferno, para que outros pudessem ser salvos. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo.
Aí você fala, esse é o Espírito de Cristo? É, porque foi isso que Cristo fez. Olha o Gálatas 3,13. Que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio o quê? Maldição em nosso lugar. O que Cristo fez? Cristo foi ao inferno. Cristo morreu no nosso lugar. Paulo está dizendo a mesma coisa. Qual que é a conclusão que Paulo chega? Se possível fosse, eu queria ser separado de Cristo, ir para o inferno para que outros sejam salvos. Mas para você entender o que Paulo está falando, você tem que voltar 2000 anos atrás. Olha aqui para mim. 2000 anos atrás é quando Paulo estava vivo. Paulo está falando de quem? Paulo está falando daqueles que perseguiram, daqueles que tentaram matar. Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, Paulo foi apedrejado e dado como morto. Em Jerusalém ele teve que fugir, em Damasco ele teve que descer num cesto à noite, porque senão eles iam matá-lo. Paulo está dizendo, eu preferia ser separado de Cristo e ir para o inferno, para que estes que me perseguem pudessem ser salvos. Está me entendendo? Esse é o Espírito. Paulo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e quanto mais ele vai crescendo, ele percebe o quanto ele não é nada, e o quanto ele precisa abençoar pessoas, quanto ele deveria ser bênção na vida dos outros. Eu acredito em Paulo. Eu não acredito que Paulo estava mentindo. Eu acredito que Paulo estava falando a verdade. Qual que é a conclusão que eu chego? Conclusão que eu chego é que o crescimento espiritual só mostra quão pequeno eu sou e quão privilegiado eu sou de fazer parte dessa obra. Esse é o sinal do crescimento. Crescimento não é aquele que acha que é grande, não é aquele que acha que é bom, não é aquele que acha que é maior, não é aquele que acha que sabe mais. Não, crescimento é aquele que se vê como o menor de todos os líderes. Crescimento é aquele que se vê como o menor de todos os santos. Crescimento é aquele que se vê como o pior dos pecadores. Quando ele vê alguém pecar, ele não condena, ele fala, ei rapaz, eu porque não tive a oportunidade, mas acho que se eu tivesse, eu faria até pior. Até pior. Mas por último, Paulo, por amor àqueles que o perseguiam, se coloca na condição até de descer ao inferno, para que pudesse ser instrumento na vida de outros. 2 Coríntios 4:10, fique de pé onde você está, acompanhe comigo aqui no telão, não perca esse espírito. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós, líderes, opera a morte, para que nos membros se manifeste a vida. É isso que Paulo diz. Faz uma escala nesses degraus do crescimento de Paulo, aonde nós estamos. Nós temos que crescer, irmãos. É um tempo de pandemia. Pessoas estão desesperançadas, membros que estão perdendo a fé, membros da sua célula que estão com medo, membros da sua célula que esfriaram. Nós somos os menores, mas temos o privilégio. O Senhor nos confiou nas mãos. Vamos falar igual Jesus, que nenhum se perca. Daqueles que o Senhor me deu, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Eu vou amar os meus até o fim, até o último dia. Sabe, o que eu quero dizer hoje? Eu quero te convidar a crescer em Deus, a descer, para ser um líder com excelência. Um líder com excelência não é aquele que é grande, é aquele que é o menor entre todos os líderes. O líder com excelência não é aquele que tem todas as estratégias, não. É aquele que é o menor dos pecadores, mas se sente muito privilegiado em estar na condição de liderar aqueles que o Senhor confiou nas suas mãos. Esse é um tempo que nós vamos visitar todos os irmãos. Não deixa nenhum de fora.
Não deixa nenhum de fora. Eu sei que no dia a dia você encontra com alguém na rua, você fala, não vou fazer visita, eu encontrei com ele ontem. Não, vai lá na casa dele, unge a casa dele, ora por ele, abençoe a vida dele. Pastor, mas eu sou o pior dos pecadores. Pois é, mas o espírito de condenação não está na sua vida. Paulo não deixou de fazer nada por ser o pior dos pecadores. Pelo contrário, ele se sentia privilegiado de poder pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Onde você está, coloca a mão no seu coração. Oh, Espírito Santo de Deus, fala para o Senhor que você quer crescer. Fala para o Senhor que você quer avançar. Fala para o Senhor que você quer ter o espírito correto. Enquanto os irmãos tocam, fala para o Senhor. Fala para o Senhor onde você está. Oh, Espírito Santo de Deus, leva-nos a crescer, Senhor, nesses dias. Dá-nos crescimento espiritual. Leva-nos para baixo, Senhor. Leva-nos a compreender, oh Deus, quem nós somos. Leva-nos a compreender, ó Deus amado, a nossa carne. Leva-nos a entender o valor das almas para o Senhor. Leva-nos a compreender, ó Deus amado, que o sonho e o desejo do Senhor é que todos os homens se salvem. Leva-nos, ó Deus, a revelação, ó Deus. Ó Espírito Santo, faz do meu irmão, ó Deus, crescimento. Dá a ele o crescimento, ó Deus, para aquele que tem o espírito correto. Dá-nos o espírito do Senhor, meu Pai. Dá-nos o espírito do Senhor. Livra-nos, ó Deus, da soberba. Livra-nos, Senhor, da arrogância. Dá-nos, ó Deus, o coração segundo o teu coração, meu Pai. Oh Espírito Santo de Deus, eu queria aproveitar esse momento para nós orarmos por algumas coisas. Primeiro, queria que nós orássemos por cada visita que nós vamos fazer, por todos os irmãos que vão ser visitados. Amém? Levante a sua mão, e aonde você está, você vai orar declarando que cada visita dessa vai ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, quando você orar, quando você liberar uma palavra, quando você ungir aquela casa, quero declarar em nome de Jesus que uma unção poderosa virá sobre essa família. Uma unção poderosa virá sobre a vida desses irmãos. Eles receberão porção dobrada do Espírito do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, visitas ungidas, abençoadas, ó Deus, que transformarão vidas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, ore pelas multiplicações que nós vamos fazer. Olhe em nome de Jesus para que cada multiplicação aconteça e que essas células cresçam, avancem para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, colocamos cada célula diante do Senhor para que haja crescimento, que haja multiplicação. Colocamos cada célula dessa que tem 10 ou mais, nós declaramos, ó Deus, uma multiplicação saudável, uma multiplicação debaixo da unção. Ó Deus, levanta novos líderes do nosso meio, gente que cresce, gente que é grande, que se vê pequeno na presença do Senhor.